Os anjos da guarda protegem as pessoas que fazem esportes radicais e que arriscam muito a vida? Como é que é isso? Esse e outros assuntos, perguntados nos comentários, que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. E eu começo esse vídeo com um agradecimento e um pedido de desculpa. O agradecimento é por todas as pessoas que fizeram excelentes comentários e perguntas, assuntos realmente interessantes, alguns dos quais nós conversaremos hoje. E eu peço desculpa porque por uma confusão minha na hora de publicar os vídeos, nós que normalmente temos vídeos de segunda a sexta, esta semana houve 2 falhas, que eu só me dei conta hoje, porque na hora de eu publicar o vídeo eu apertei o botão errado e ficou como rascunho, etc. E eu sei que tem pessoas que fazem esse sacrifício de nos acompanhar diariamente e muita gente tem comentado isso, que tem melhorado na sua relação com os anjos, na sua vida espiritual e tem sido um verdadeiro amparo. E eu digo isso porque esse é um esforço que não é só meu, não é só nosso da equipe de voluntários, mas é de todos aqueles que acompanham, que compartilham e que fazem esse canal e que divulgam, sobretudo os membros do Grupo Apóstolos dos Santos Anjos, que, aliás, nesse início de ano cresceu muito o número das pessoas que viram a importância, que a saída para a situação no mundo não é uma saída política, não é meramente, é uma saída, sobretudo não é política, é uma saída que está somente na ação do sobrenatural, ou seja, de Deus Nosso Senhor, de Nossa Senhora dos Santos Anjos. Porque nós chegamos no momento em que a ação dos demônios, atraídos pelos pecados dos homens e com a permissão que Deus dá por castigo dos pecados, essa ação cresceu muito e é só com uma contraofensiva angélica que nós podemos avançar qualquer coisa nessa matéria. Bom, então esse agradecimento, esse pedido de desculpa, e hoje eu tratarei com um pouquinho mais devagar essa questão dos esportes radicais, que foi perguntado pela dona Luciana. E antes, então, eu vou por alguns comentários, que a resposta é mais rápida, alguns relatos, algumas coisas são mais rápidas, e no final eu vou tratar com calma desse assunto dos esportes radicais. Eu tenho recebido com muita alegria, nós fizemos 2 vídeos a respeito do padre Rois, João Batista Rois, aquele padre que tinha os estigmas, que combateu o chamado progressismo católico, a infiltração das ideias, por assim dizer, modernistas nos meios católicos. Ele combateu isso, ele levitava durante a missa, defendeu a liturgia, o seu corpo está em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e várias pessoas têm feito relatos a respeito deles, de graças. Eu estou aqui com obras a respeito dele, os manuscritos dele, e se Deus quiser, prepararemos outros vídeos a respeito do assunto. Dona Solange, eu estou estreitando muito laços com meu anjo da guarda depois deste canal dos Santos Anjos. Olha, fico realmente contente porque esse é o nosso objetivo e, novamente, meus cumprimentos a todos os que têm contribuído para isso. A dona Maria José Nunes diz o seguinte: por favor, me ajuda em um assunto. Eu estou agora, se eu entendi aqui, é um estabelecimento na qual dona Maria José trabalha, acho que é isso, Tem um rapaz que é novo no setor e ele não acredita em nada. O pai e mãe são de terreiro de macumba. O que eu posso fazer a mais para me proteger? Sou a que tenho mais tempo de casa e no setor e não está sendo muito bom a convivência. Primeira coisa, dona Maria José Nunes, obrigado pelo comentário, está muito bem colocado. Aqui são várias coisas. Esse é um sinal muito claro, como a senhora descreve, da presença do demônio tentando estragar o convívio. Quando o convívio é muito difícil e essa dificuldade vai além daquelas que são normais no dia a dia, porque todo convívio gera uma certa fricção e gera dificuldade, isso é normal. Mas quando aquilo é muito intenso, sem muita explicação, é um sinal bastante claro de infestação do demônio, infestação diabólica. Agora, nós temos outras coisas, é que existe aqui, neste caso, uma luta, um combate espiritual entre anjos e demônios. Tanto o anjo da guarda do rapaz, com os demônios que estão infestando por causa dos pais e a falta de fé e tudo mais, Deus permite
por castigo a essa falta de fé, que a ação do demônio seja maior, mas o rapaz está recebendo uma graça, que é que a senhora crê, tem uma relação estreita com seu anjo da guarda e quer ajudá-lo. Bom, quando a senhora, então, tem essa intenção de ajudá-lo, é claro que o demônio fica mais furioso. Mas um soldado que dá tiro e não espera receber, ele não está pronto para a guerra. Assim, no combate espiritual, nós vamos combater e vamos receber uma contraofensiva, que às vezes dói, mas muitas vezes é a prova de que está dando certo. Então, não sei se está claro esses dois aspectos. Um aspecto é a infestação que gera esse desconforto, mas às vezes o desconforto é o mesmo desconforto que tem quando a gente imagina, que tem um objeto enfincado na nossa pele, na nossa mão, aquilo fica alguns dias, parece que não está piorando, porque digamos que seja um vidro ali que mais ou menos se estabilizou no lugar, e se alguém mexe naquilo para tirar, dói muito, mas às vezes essa é a dor da liberação do corpo daquele objeto. Então, nesse ambiente, se a senhora recorrer muito aos anjos, pelo menos a experiência que eu tenho no trato, sobretudo com jovens, é assim, vai ter um primeiro momento de uma certa tensão, a senhora vai sentir que está sendo, no fundo, atacada, mas dê graças a Deus, porque se isso acontecer, a senhora se mantém firme, rezando a Nossa Senhora, quem está apegado à Rainha dos Anjos e ao Anjo da Guarda, não tema esses ataques. Nós devemos nos defender, com as armas espirituais, o terço, a água benta, o sal bento. Se a senhora conseguir um padre que reze aquela fórmula tradicional para exorcizar o sal e coloque no ambiente, colocar a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, a medalha de São Bento. Sobretudo, se a senhora conseguir que ele, depois se tiver alguma proximidade, que ele use a medalha milagrosa ou coloque simplesmente no escritório. Enfim, são sacramentais da Santa Igreja, não tem nada a ver com amuletos. Alguns ateus aí e alguns protestantes no canal têm dizendo, você está dizendo amuleto, não sei o que. Não. Isso são pelo poder dado por Deus à Santa Igreja, que abençoa aquele objeto, no caso a medalha milagrosa, por exemplo, e que pelo poder de Deus tem um significado, tem uma ação de presença boa, atrai os anjos. Não é um amuleto, um pé de coelho que de si tem qualquer poder. Não é aquele metal, não é aquele objeto que tem qualquer poder. Mas a senhora utilizando isso, nesse ambiente, se não puder ou se não conseguir colocar em lugares assim, num vaso de planta, enfim, numa fresta de parede, qualquer coisa, que se a senhora simplesmente levar em si. Mas tente colocar nos vários ambientes. E aqui eu me lembro, aproveito para relatar, uma vez que eu morava na Vila Mariana, em São Paulo, e tinha 3 lugares. Tinha um ponto de droga, tinha uma padaria e tinha um bar. E o que acontecia? Que em frente de onde eu morava, viviam passando uns carros até bastante luxuosos, mas que vinham comprar a droga ali de uma pessoa que ficava postada ali. Um amigo meu me deu essa sugestão, olha, põe a medalha milagrosa. Olha, foi colocar a medalha milagrosa, em uma semana, toda a agitação, aquele som alto, e o ponto saiu, acabou, se mudou, e aí o ponto de droga ficou sem sentido de ser ali, e foi embora. E aí a pessoa que estava ali no ponto de droga, devia, enfim, fazer macumba, qualquer coisa assim, ele percebeu que foi alguma coisa sobrenatural. E no dia que ele foi embora, ele gritou contra nós, assim, porque tinha uma imagem de Nossa Senhora na casa, todo mundo sabia que nós éramos católicos, então ele gritou assim, eu sei que foram vocês. Ele percebeu o negócio. Bom, então é o que eu sugiro, e que a senhora faça aquilo que está a seu alcance, sem forçar demais as coisas, sem forçar a situação, mas sabendo que esse é o combate espiritual, que pode ter um momento de tensão, mas se a senhora perseverar, de repente, quem sabe, a senhora até traz graças especiais para esse rapaz ter fé. Mas é preciso tomar também cuidado para não ter relações muito estreitas enquanto ele não volta a ter fé, para não ter relações com esse tipo de objetos. Cuidado com presentes que esse pessoal dá. É muito comum gente que faz coisas macumbas, etc., dá de presente para a pessoa usar coisas. Cuidado com isso, mas fora esses cuidados normais, é
atrair a presença e a ação dos anjos para esse local de trabalho pelas suas ações, sobretudo atos de virtude, não é? Dizer não ao pecado, dizer não aos defeitos do mundo de hoje, da imoralidade, do mundanismo, da vaidade e tudo mais. E com isso, é uma das formas da gente ter esse combate. E a senhora sentirá, com certeza já sente, no fundo da alma, uma alegria de estar fazendo a coisa certa. Bom, me estendi um pouco, vamos tentar ser mais rápidos aqui. Dona Maria Madalena, boa noite. Seus vídeos são ótimos, gosto muito e compartilho. Deus te abençoe. Muito obrigado. E eu peço a todos que façam o mesmo. Se algum dos vídeos lhe faz bem, são tantos os videozinhos que não tem sentido, é uma floresta, né, de vídeos por aí. Faça o apostolado daquilo que lhe fez bem, faça com os outros. Uma pergunta. Boa tarde, eu tenho uma dúvida sobre a numeração das portas em dia de Reis. O que significa? Resumindo, é um significado muito bonito. Então, o que é que a dona Daniela Diniz está perguntando? Vocês já devem ter visto que tem pessoas que com giz escrevem na soleira da porta 20, né? C mais M mais B e o ano. Então é 2023, no caso de 2023. Então se parte o ano, o número dos anos assim, então fica 20, aí fica C mais M mais B 23, para 2023. O que é isso? E por que no dia de Reis? É um significado muito bonito, inclusive o fato de ser giz. C, M e B correspondem a duas coisas. Primeiro, corresponde à inicial dos nomes dos reis magos. Nós conversamos, né, no final do ano de 2022 sobre o nome dos reis magos. O primeiro a mostrar isso foi São Beda, chamado São Beda, o Venerável, historiador e santo. E ele nos dá o nome de Gaspar, que se coloca como Caspar em algumas línguas, Melchior e Baltazar. Então é o nome dos 3 reis magos. Mas existe um outro sentido também, é que além de ser a inicial dos reis magos, é Christus mansionem benedicat, que Cristo abençoe essa morada, ou esta casa. Então, C de Cristo, M de morada, no latim, e B de bendiga, que Cristo abençoe esta morada. O que significa isso? É uma devoção pedindo que, assim como os reis magos foram até Nosso Senhor e o receberam como Deus e o adoraram como Deus, que todos os que entrem nessa casa, como os reis magos entraram e foram até a gruta, que recebam a bênção de Deus Nosso Senhor. Portanto, não é uma superstição, não é um amuleto, mas é um pedido da bênção de Deus. A tradição é muito comum, por exemplo, na Polônia, e que acabou se difundindo em vários outros países, e no Brasil, mais e mais a gente vê isso. Se a gente vai na Polônia, por exemplo, para toda parte, é uma tradição muito, muito forte, muito antiga. E o giz, né, ele significa, assim como o homem foi feito do barro, foi feito da terra, né, e o giz também é feito, né, do calcário, não sei, da terra, enfim, de todas as formas, assim como o homem foi feito do barro, Deus se fez homem, como nós, e assim como nós viemos do barro, então o giz ali significa que Deus nos visitou nesta terra, que não foi uma lenda, não foi uma legenda, não foi uma história, não foi um conto de fadas, não, ele veio mesmo, de verdade, para esta terra. Então o giz tem esse significado. Enfim, resumindo, essa é a tradição do 20... Bom, e 3 cruzes, né? 3 cruzes, evidentemente, a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar na cruz, e 3, a Santíssima Trindade. Então, 20 mais C, M, B, 23 tem esse significado. Bom, tem uma pergunta, outro comentário. Se eu peço ao meu anjo da guarda dar um abraço em minha sobrinha que já é falecida, ele me atende? Bom, aqui é preciso distinguir o seguinte. Nós temos que tomar um cuidado para não cair no erro do espiritismo, segundo o qual os espíritos, depois que a pessoa morre, os espíritos ficam aí circulando
Estou resumindo muito. Mas ficam aí perambulando, procurando onde se reencarnar. Não, o espírito, a alma, não perambula. O que pode acontecer? De acordo com a doutrina católica, novamente eu estou resumindo, não é o vídeo só sobre isso. Mas, o que acontece? A alma, quando se separa do corpo, é o que é a morte, né? Quando a alma se separa do corpo, a alma então é julgada no seu juízo particular, julgada por Deus. Se ela morreu em estado de inimizade com Deus, ela é enviada para o inferno. Se ela morre em estado de amizade com Deus, podem acontecer duas coisas nesse momento. Se a pessoa ela morreu tendo recebido uma indulgência plenária, ou se a pessoa foi mártir, em vários casos a pessoa vai direto para o céu, se ela não tem nenhuma pena temporal a pagar. Quem quiser mais detalhes, vou deixar no final desse vídeo a playlist da Catequese Católica que explica com mais detalhes, mas aqui é só uma conversa assim mais rápida, né? Então, pode ser, em alguns casos, pode ser que Deus decrete que aquela alma ela fique em determinado lugar purgando todas as dores do purgatório, mas em determinado lugar. E é o que assim, popularmente se chama de almas penadas. E existe isso, às vezes, lugares em que certos fenômenos acontecem, pode ser uma alma do purgatório que está por alguma relação de algum pecado que ela cometeu ali, ou que a família cometeu ali, e que, por desígnio de Deus, ela fique ali purgando as dores do purgatório e, de alguma forma, se manifestando para pedir orações. Isso pode acontecer. Agora, pedir que o meu anjo dê um abraço, até o fim do mundo, nossa alma apenas estará no céu, ou no purgatório, ou no inferno. Depois do fim do mundo, na ressurreição da carne, os corpos se reunirão às nossas almas. Portanto, um abraço físico o anjo não dará, porque o anjo não tem carne, não tem corpo como nós, e a alma da pessoa falecida está ainda esperando a ressurreição da carne para que o corpo se junte a ela. Se ela estiver no céu, ela está gozando a alegria mais perfeita possível, aguardando a alegria plena, que será sem que ela tenha tristeza, mas a plenitude virá, segundo São Tomás de Aquino, quando o corpo se unir à alma, porque aí se sentirá completa, porque nós fomos criados corpo e alma. Enfim, para não alongar demais esta explicação, então, eu posso pedir que meu anjo, se eu tenho um sobrinho, né, aproveito e rezo para ele, que foi batizado e morreu com poucos dias de vida. E, portanto, é um dos casos que a gente sabe que ele está no céu. Ele foi batizado, não tem culpa nenhuma, ou seja, não cometeu nenhum pecado, não tinha condições de cometer nenhum pecado depois do batismo. A pena devida ao pecado original foi apagada pelo batismo e portanto, eu tenho para mim como uma certeza pessoal de que ele está no céu. Né? Porque foi batizado, não cometeu o pecado, foi direto para o céu. Bom, e ele, neste momento, certamente está sorrindo, por assim dizer, sorrindo para nós que estamos falando dele. Eu posso pedir a meu anjo, né, que peça graças a ele, por exemplo, para mim? Posso. Não é um abraço físico, mas é um sorriso, digamos assim, espiritual. Posso pedir? Posso. Desde que eu não tenha essa concepção errada e herética, né, de espiritismo, que a alma do meu sobrinho está circulando por aí. Não está circulando coisa nenhuma. Ele está no céu, por desígnio de Deus ele pode atuar na terra, mas é dentro desse conceito católico e não do conceito espírita. Bom, já falei demais e vou então para a pergunta principal de hoje, que é o que anunciei no início do vídeo. Tem vários outros comentários muito interessantes, se Deus quiser trataremos aos poucos, né, ao longo dos vídeos da semana que vem. Mas a dona Luciana pergunta então, às vezes aparece cada coisa no YouTube, e é verdade, dona Luciana, que penso, como pode uma pessoa arriscar a vida desse jeito? Como ficam os anjos nessa situação? Salve Maria. Dona Luciana, muito boa pergunta. E a última pergunta, então, que eu vou explicar neste vídeo. Para entender esse tema, me parece que nós temos que considerar duas coisas.
A primeira é a distinção entre ocasiões ordinárias, simples, portanto, corriqueiras da vida, e ocasiões extraordinárias. Quando Deus criou o universo, ele criou uma certa ordem. As leis da física, por exemplo, por onde se eu pego um objeto e eu solto, ele ordinariamente, ou seja, normalmente falando, se eu solto o objeto, ele vai cair porque existe uma coisa chamada lei da gravidade, certo? Agora, existem ocasiões que são extraordinárias na minha vida, perigos extraordinários para minha alma, ou às vezes até para o meu corpo, em que Deus, porque ele pode tudo e porque ele é o dono dessa própria ordem que ele criou, ele pode fazer um milagre, que é a supressão momentânea dessa, por exemplo, o que seria da lei da gravidade, por onde um tijolo que cairia na minha cabeça e eu morreria na hora que não é o que Deus quer, e porque eu peço ao meu anjo da guarda, o tijolo não cai na minha cabeça e desvia por uma razão extraordinária, que está fora da lei ordinária posta por Deus na criação. E Deus, nosso Senhor, ele perfeitíssimo, também ensina Santo Tomás de Aquino, ele ama, ele gosta de reger o universo através de intermediários, normalmente falando. E esses intermediários são os santos anjos, mas são também as leis próprias da natureza. De maneira que se eu bebo ácido, o ácido vai corroer meus órgãos. E se eu digo o seguinte, não, mas eu acredito em Deus, então eu vou beber um copo de ácido para provar isso. Eu estou fazendo o quê? Eu estou tentando a Deus. Eu estou cometendo um pecado de temeridade. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma razão, eu não tenho absolutamente nenhuma razão para fazer aquilo. Eu estou fazendo aquilo, no fundo, ou para aparecer, né, por orgulho e por temeridade. Existe o caso famosíssimo. Eu estive no lugar ali no Peru, onde o São Martinho de Porres, que era um santo que fazia milagres assim extraordinários. Ele era conhecido como muito feio, mas de uma santidade espetacular. Ele era tudo o que assim, uma pessoa vaidosa consideraria assim, a pior maldição. Ele era feio, todo assim, mal ajeitado, não tinha, enfim. Ele um santo espetacular, certo? E fazia milagres. E um dos milagres aconteceu num prédio ali de Lima, que estava sendo construído, perto do convento de São Domingos, e ele saiu, ele fazia compras, né, pro mosteiro, fazia a feira. Então ele saiu e tinha lá um empregado trabalhando na ponta de um prédio, e ele escorregou, deu um mau jeito qualquer e começou a cair. Acontece que São Martinho de Porres está fazendo tanto milagre, que o convento estava enchendo demais de gente e aquela paz necessária para um convento de religiosos estava sendo abalada. Então o superior disse para ele, o senhor está proibido, pela santa obediência, o senhor está proibido de fazer milagre. Então estava passando São Martinho de Porres e ele vê o homem caindo assim. E ele, por um ato reflexo, diz assim, pare! E parou o homem no ar, e a cidade inteira, testemunhas assim, a rodo ali, olhando para aquilo. E ele preocupado, disse, ixi, eu não posso fazer milagre. Então ele correu, estava a 2, 3 quarteirões do convento, foi lá, chamou o superior e disse, olha, eu peço autorização para fazer um milagre. Ele, assim, uma humildade, inclusive, ele nem percebia a grandeza do ato que ele estava realizando, né? Por poder de Deus, evidentemente, não dele próprio. Mas, então, aí o superior diz, bom, já começou, agora termina, né? Então São Martinho foi lá e disse para o homem, agora você desça com calma. E o homem foi descendo, contrário à lei da gravidade. Pela lei da gravidade, ele devia se esborrachar no chão. Mas, por uma exceção, por um favor extraordinário de um homem santo, né, que vivia assim, imbuído da graça de Deus e com uma relação toda ela íntima com santos anjos, aquele favor extraordinário por uma situação extraordinária foi dada. Agora, se aquele homem dissesse, não, agora eu vou brincar de pular para ver se os anjos me ajudam, ele teria feito, ou seja, a mesma cena que aconteceria, ele teria feito uma temeridade. Ele disse, não, eu vou começar a fazer aqui a obra sem colocar nenhum objeto de segurança
para esse trabalho? Ah, porque os anjos afinal me ajudam. Então você está a não sei quantos metros, quantos andares e brinca com a vida. Isso chama temeridade. Então o esporte radical, cujo nível de risco para a própria vida ou para a própria integridade física é grande demais, isso constitui um pecado de temeridade. Pode até ser que, por misericórdia, para ensinar uma lição, os anjos nos amparem de maneira extraordinária, deixe acontecer apenas parcialmente o problema para nos dar a lição. Mas é o que o próprio Nosso Senhor passou no Evangelho. Se lembra quando Nosso Senhor foi tentado no deserto? Acho que todos se lembram, né? O demônio chegou para ele e diz assim, ó, pule desse precipício, porque os anjos, está escrito que os anjos te acolherão, te suportarão, não sei quanto. Aí Nosso Senhor disse, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E a mesma coisa vale para os anjos. Eu não posso, por assim dizer, testar os anjos, brincar com coisa séria, com coisa perigosa, sob o pretexto de que os anjos me ajudarão. Acontece que existem ocasiões extraordinárias que eu preciso me arriscar, seja para salvar a vida de um ente querido, ou eu preciso me arriscar porque a situação se impõe. É o caso de um soldado que vai para defender seu país, portanto, numa situação justa de guerra, né? Vamos considerar uma guerra justa de defesa do país, por exemplo, e ele, portanto, está num risco extraordinário. Nessa ocasião, ele pode até passar mais risco do que num desses esportes chamados esportes radicais. Só que ele foi posto na ocasião extraordinária pelas circunstâncias. Não dependeu da vontade dele se arriscar à toa. Então, aqui está o equilíbrio, sempre o equilíbrio católico, o equilíbrio de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer que qualquer esporte que tenha um pouco de risco é ruim? Não. Porque tem um outro lado da medalha que, se o risco não for grande demais, a alma humana, nem todo mundo é igual, mas a alma humana tem necessidade de se exercitar. Não só o corpo, mas também a alma, de fazer coisas difíceis, de tentar coisas que agora eu não consigo, mas com esforço eu conseguirei. Então, o alpinismo, desde que feito com o mínimo de prudência, né, um mínimo de segurança, ele é bom, ainda que exista um certo risco. Existe uma mania hoje de querer proteger a vida a cada milímetro, então a criança não pode subir na árvore porque ela pode cair e quebrar o braço. Pode acontecer? Pode, mas ela pode quebrar o braço em tese, mesmo estando sentada. Joga videogame, chega o gato, ela pisa em falso, cai e quebra o braço. Pode acontecer também. O risco faz parte da vida e faz parte da nossa formação. Por isso que não é pecado deixar a criança, desde que se ensine, etc., que se tenha os cuidados. Pode acontecer acidentes? Podem. Bom, aqui entra uma especial devoção aos santos anjos, para que nesses momentos em que o risco seja razoável, em que seja uma situação que permite eu correr aquele risco pequeno, mas que existe, eu pedir ao anjo que nada aconteça que seja para o meu mal, que seja ruim para a pessoa que está passando aquele risco, ou que deve passar aquele risco. Então eu não sei se está claro esse equilíbrio. E é, portanto, uma pergunta muito boa. Se não tiver ficado claro, se quiserem um pouco mais de esclarecimento, existem outros argumentos, outras coisas, mas, por favor, ponham no comentário, porque esse vídeo já está ficando muito longo. Eu desejo a todos um fim de semana extremamente protegido pelos santos anjos, sobretudo que nós cresçamos na virtude, na união com eles, com Nossa Senhora Rainha dos Anjos, na confiança ilimitada no socorro dela, no socorro dos santos anjos, que nos levem e nos unam cada vez mais a Nosso Senhor, que é o nosso fim principal, nosso fim último.